Olá, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos ao Fora Isso Tá Tudo Bem, um podcast pensado por duas mulheres que decidiram transformar o caos cotidiano em pauta. Vamos falar sobre carreira, esportes, maternidade, arte, literatura, estilo de vida e, claro, sobre ser mulher no mundo. Tudo isso com uma boa dose de ironia, feminismo e referências históricas que ninguém pediu, mas todo mundo precisa ouvir. Vem com a gente? Oi, eu sou a Karina Carlan, sou doutora em educação, mestre graduada em design. Passei muitos anos como professora universitária, sou pesquisadora, escritora, ilustradora, um pouco assintomática, mas voltando. E além disso, eu sou corredora de maratonas, esportista, fui atleta de natação por muitos anos também, e mãe, né? E também, claro, vivo todas essas outras coisas, esse monte de coisas que são um pouco invisíveis, e que ninguém conta sobre a vida de uma mulher. Olá, gente, eu sou a Juliane, mas podem me chamar de Julie desde já. Eu sou psicóloga clínica, doutora em psicologia e sou mãe, feminista, leitora, viajante apaixonada, cantora frustrada, canhota, metida tenista e fotógrafa nas horas vagas, não necessariamente nessa ordem. Eu estou sempre a mil, com a cabeça fervilhando de ideias, falo com as mãos, não tenho muitas papas na língua. Vivo equilibrando os múltiplos papéis e quereres, e ao mesmo tempo em que busco levar uma vida leve, eu também luto para dar voz às pautas feministas, porque eu acredito que a equidade de gênero é a base de um mundo mais sadio, mais justo e pacífico. Então, né, a filósofa, pesquisadora e ativista feminina, anticapitalista e marxista italiana, radicada nos Estados Unidos, conhecida por sua análise do capitalismo, do trabalho reprodutivo e da caça às bruxas, e também que foi a pioneira, né, na campanha sobre os salários para o trabalho doméstico, entre tantos outros temas. Ela nos convida, em seu livro chamado Caliban e a Bruxa, a olhar para o nascimento do capitalismo, né? Então, porque o capitalismo nesta pauta, a gente vai chegar lá. Só que ela não fala de reis ou de fábricas ou de grandes descobertas, né, nesse cenário. Ela fala do corpo das mulheres e mostra que o controle, né, sobre esse corpo, sobre esses corpos, ele foi um dos pilares da nova ordem social e econômica que se estabeleceu, né, que está até hoje no mundo em que vivemos. Então, quando a Europa, né, caminhava para o capitalismo, algo mudou profundamente na sociedade, né? As mulheres que antes ocupavam papéis ativos na comunidade, né, como curandeiras, parteiras, camponesas, elas foram sendo silenciadas. E essa a caça às bruxas, né, que a Frederic lembra, ela não foi apenas um surto de superstição, ela foi um projeto político, uma forma de destruir a autonomia feminina e garantir que o corpo da mulher passasse a servir de reprodução, né, o corpo reprodutivo, ao cuidado e à obediência. E a partir daí, né, então a questão da mulher ela foi redefinida como delicada, emocional, frágil, dependente, né, feita para o amor, não mais para o poder, feita para o lar, não mais para o mundo. E essa imagem da mulher fraca, né, ela não nasceu da biologia, né, a gente falar que é uma coisa natural, mas ela nasceu da política, né, o projetos político. A política não necessariamente partidária, né, as pessoas têm fazer essa confusão, mas política de lugares de poder, né, de alas de poder. E ela foi construída, então, para justificar, né, para que as mulheres deveriam ganhar menos, falar menos, ocupar menos espaço, sempre coadjuvante, para manter a roda girando, a roda que faz dinheiro, né. Então, se as mulheres mantêm a casa sob controle e se reproduzem, os homens podem ser provedores, né, ter carreiras de sucesso. E esse imaginário ele não ficou preso ao passado, a gente sabe que ele está aí, ele se estendeu a todos os campos da vida, inclusive ao esporte, que é o nosso primeiro grande tema para falar. E durante séculos, né, e todos os campos da vida, competir, levantar peso, suar, era coisa de homem, né. Então dizia que o corpo feminino era delicado demais, sensível demais, vulnerável demais, e assim o esporte, né, que é a celebração disso, da força, da resistência, ele se tornou mais um território de exclusão. Mas o corpo feminino, ele nunca foi frágil, né, ele foi contido, ele foi domado, ele foi silenciado. E quando as mulheres começaram a correr, a lutar, a jogar, elas não estavam apenas praticando um esporte, né, elas estavam reconquistando o direito de existir em movimento, né. Eu gosto muito dessa questão do corpo em movimento, é um grande tema da minha pesquisa contínua, né.
Então hoje, né, ainda há desigualdade, a gente não pode dizer que não há sim, né, a questão é que hoje talvez a gente discuta um pouco mais sobre isso, mas há menos investimento, há menos visibilidade e ainda há menos espaço, né. Mas cada mulher que ocupa uma pista, uma quadra, uma arena, ela desafia séculos de controle. Foi necessário que muito feminismo, há muitos anos atrás, tivesse se colocado, né, colocado nesse lugar de fala, para que a gente pudesse estar fazendo o que a gente está fazendo, para a gente que pudesse estar aqui hoje conversando sobre isso, né. E cada uma dessas mulheres faz o que Federici chama de reapropriação do corpo, né, transforma o corpo em um território de liberdade. Então por quê, né? Porque como diz Federici, o corpo é o primeiro campo de batalha da revolução. Eu acho isso sensacional, né? E no esporte ele é também o lugar onde essa revolução se vê e se ouve em movimento. E ela diz, né, Silvia Federici, que a história do capitalismo é também a história da domesticação dos corpos, né? O capitalismo às vezes a gente entende apenas como algo relacionado ao valor, à moeda, ao dinheiro, né, a meios de produção, mas os meios de produção eles são possíveis dentro de uma outra organização social, né, que estão os corpos, tanto das mulheres como de todo mundo, mas das mulheres em especial, né? E que entre todos eles, né, o corpo das mulheres foi o primeiro campo de batalha do capitalismo. No outro livro de Federici, chamado Caliban e a Bruxa, ela escreve que a transição para o capitalismo exigiu a destruição do poder das mulheres sobre seus corpos e sobre sua reprodução. E essa destruição não foi simbólica, ela foi real. Milhares de mulheres foram perseguidas durante as caças bruxas, né, caças bruxas que a gente estuda lá na escola, né, queimadas na fogueira. Mas o que estava sendo queimado não era a feitiçaria, né, era a autonomia, era o conhecimento e era o poder das mulheres sobre a própria vida. E a partir daí, né, o corpo feminino foi redefinido, ele foi delicado, emotivo e dependente, né? Essas são pelo menos 3 características que ficaram escritas no nosso corpo, né? E Federici explica que essa imagem da mulher frágil, sensível, naturalmente sensível, de que a gente nasceu assim, ela foi uma invenção política, a própria a questão da ser a mulher doméstica, ser a mulher do lar. Ela foi uma estratégia, né, para garantir que o trabalho invisível, o trabalho de cuidar, nutrir, sustentar, permanecesse gratuito, né. E também como ela escreveu no livro Ponto Zero da Revolução, ela diz que o trabalho reprodutivo é o ponto zero da revolução, porque é nele em que a vida é produzida e reproduzida. E reapropriar-se desse trabalho é reapropriar-se da própria vida. E essa mesma lógica, né, atravessou séculos, estamos aqui, chegou no esporte, e durante muito tempo, né, disseram que o corpo feminino era fraco demais para competir, que correr era perigoso, que o suor era feio, né, que a gente ia ficar velha, envelhecida, que ia ser ruim para os nossos óvulos, para o nosso útero. A ideia da fragilidade virou norma, né, o esporte se tornou mais um território de exclusão, e a mulher que corre, que luta, que levanta peso, que ocupa espaço público, com o corpo em movimento, ela rompe essa história, né. É a reapropriação do corpo, transformar o corpo, então, nesse território de liberdade, como eu já mencionei, né. E ela diz que a luta das mulheres sempre começa pelo corpo, porque é nele que a obsessão se instala, e é dele que nasce a possibilidade da libertação, né. Ela diz que é o primeiro território da evolução, é também o mais bonito, é nele que a vida insiste, é nele que o mundo recomeça, e é nele a cada passo que a revolução continua, né. Então todas as questões que estão envolvidas nos corpos das mulheres, e aqui é só um apanhado histórico do que a Silvia traz, né, e aí a gente se pergunta como que essa herança histórica, né, que associou as mulheres ao cuidado e aos homens à força, né, as mulheres ao cuidado e os homens à força, ainda influencia o número de mulheres no esporte. O que muda quando uma mulher se apropria do próprio corpo, não apenas para cuidar, mas para conquistar. E aí a gente vem num tema que a gente começou, né, que foi acho que um dos temas que trouxe a gente também para esse primeiro episódio, que é a questão do esporte do corpo feminino e a menstruação, né, que é algo tão presente na vida da metade da população, né, das mulheres, foi transformado em tabu, em vergonha, em justificativa para limitar o corpo feminino, para dizer que não se podia correr, competir, lutar ou mesmo se mover livremente, como algo tão orgânico do corpo feminino se tornou uma barreira para domesticar ainda mais o corpo, né. O que muda quando uma mulher ocupa um espaço público com seu corpo, compete, corre, nada e sangra, né, sem pedir licença, sem se envergonhar, sem ser vista como frágil. E como também esse contexto histórico, esses anos de história, associou a mulher ao cuidado e à suposta fragilidade,
né, que ainda influencia o número de mulheres no esporte, né, as oportunidades, a visibilidade, até a forma como essas atletas lidam com o seu próprio corpo. E é sobre isso, então, que a gente decidiu falar no primeiro episódio do podcast, para isso tá tudo bem, sobre corpo, história, resistência e sobre como o esporte pode ser também uma forma de revolução. Diz aí, Ju, o que você acha que a gente pode pensar sobre tudo En isso? então, é um assunto que, é inesgotável, né, uma discussão complexa, eh que tem raízes históricas, muito profundas, né, e que de certa forma se atravessa na realidade de todas nós, assim, mesmo, quem acredita que não está sob essa espada, né, dessa cultura, né, cerceadora, machista, patriarcal, opressora, eh, quem acredita que não está, a mulher que acredita que não está, né, que não sofre essa condição de vítima dessa cultura, no fundo é uma mulher que desconhece talvez a própria condição de vítima dessa cultura, né, o que não significa muito diferente de dizer que ela não é vítima. Então todas nós somos vítimas. Todas nós estamos bebendo dessa fonte, estamos vivendo e tentando sobreviver a partir dessa lógica que vai nos tolhindo, vai nos podando das mais diversas formas, assim. Eu acho que essa questão que a Federici traz sobre o corpo, né, e a potência do corpo, de certa forma, ela é muito interessante, e eu acho que ela se relaciona de uma forma muito se torna muito fácil de entender quando a gente pensa, eh, no corpo político e de que forma, isso impacta na inserção e na participação das mulheres no contexto do esporte e nos contextos públicos de uma forma geral, né, tudo aquilo que não se reserva ao ambiente doméstico. Né, eu fico pensando que, esse projeto político, ele é muito consistente e funcionou muito bem, muito muito efetivo, né, porque por séculos, eh essa eu gosto de usar o termo, apesar de ser um pouco clichê, mas eu gosto de falar de patriarcado, porque o patriarcado é algo que não tem um nome e não necessariamente tem um lado, não é algo que você partidariza ou que tem uma bandeira, né, mas que é uma cultura que está naturalizada e diluída, em microações e macroações na nossa sociedade, né, e que todos nós, de certa forma, contribuímos mesmo as mesmas mulheres, de certa forma, a gente contribui para a manutenção desse status quo, né, mesmo sem perceber. Eh, Quando a gente cede, quando a gente, eh, se resigna, quando a gente aceita determinadas condições. Eu estava justamente refletindo enquanto você falava, Karina, do que historicamente o medo da mulher, né, o medo da mulher, né, ele era o medo da mulher enquanto sujeito de poder. Né, a mulher enquanto sujeito de poder, né, enquanto sujeito atuante, enquanto sujeito ativo, protagonista dentro de uma sociedade em que as mulheres gozavam de um certo status, né, de sabedoria, de empoderamento, né, e com o passar do tempo, esse medo ele foi se transformando no medo da mulher enquanto ameaça à estabilidade e segurança da sociedade, né, então é um momento em que a mulher ela deixa de ser aquela figura sábia, aquela figura que detém um poder, que detém um conhecimento, né, que reúne uma série de atributos capazes de interferir e fazer a diferença na sociedade, na comunidade, né, enfim, nas práticas de saúde, e se transforma numa mulher ameaçadora, ameaçadora que tem que ser culpabilizada, que, né, depõe contra a segurança, contra a estabilidade, né, contra a moral, os bons costumes, né, e eu acho que essa ideia do medo da mulher, né, por ela ser uma ameaça, né, e se a gente for parar para pensar no ser humano, né, evolutivamente, tudo que a gente fez na vida foi lutar para ter segurança e estabilidade, né, historicamente a humanidade abriu mão de liberdade, né, criou, leis, criou códigos, né, estabeleceu cidades, né, construiu muros,
né, casamentos, né, relações monogâmicas, então sempre dentro dessa lógica de autoproteção, de autopreservação, preservação dos seus. Então, dentro dessa lógica burguesa, né, capitalista, que vê o objetivo primeiro e último de autoproteção e autopreservação, né, tudo aquilo que representa uma ameaça tem que ser extinto, extinguido, né, extirpado. E não faltaram dispositivos de controle, né, para colocar a mulher nesse lugar de ameaça, né. E aí a gente vai pensar na religião, a gente vai pensar na na própria ciência, né, que por muitos anos esteve a serviço de de reforçar o lugar da mulher nesse âmbito privado, nesse âmbito doméstico, dos cuidados com os filhos, com a casa, justamente para como uma estratégia de garantir essa mulher, né, dentro do lar e, portanto, distante dos espaços públicos que deveriam ser oferecidos a ela por direito, né? E o esporte como um espaço, né, de força, de potência, né, de protagonismo, de movimento, né, é um lugar que não cabe a essa mulher que é tão dócil, que é tão frágil, que é tão delicada, né, essa mulher eh, que não pode se colocar, no limite, né, que não pode correr riscos, né, e que tem que estar ali naquele lugar quase que santificado, né, e protegido, né. Então, eu costumo dizer que não há nada mais poderoso do que o discurso, né, o discurso que a palavra, o discurso, a força da palavra, né. A palavra, né, enquanto, ferramenta simbólica, ela é muito potente, ela é muito forte, né. A atribuição, de sentido, né, que é dado às palavras. Então, você não pode, você é frágil, você é fraca. Se a gente for parar para pensar, né, acho que eu não posso dizer todas, mas uma parte importantíssima das mulheres cresceram ouvindo palavras, né, palavras repletas de simbolismos e significados que precedem, inclusive, essas próprias mulheres, né. Eu me lembro que quando eu era criança, eu queria muito fazer judô. Né, e eu me lembro que nunca me foi oferecida essa oportunidade, né, o meu irmão podia fazer judô, mas ele não queria, então se o meu irmão não queria, era óbvio que eu também não deveria fazer. Então bem aquela ideia de que não só eu não poderia fazer, por ser mulher, como também o meu querer estava condicionado ao não querer dele, né, Uhum. não era só o fato de eu querer que estava errado, o fato era eu querer e ele não querer, né. Então são microviolências que a gente vivencia no nosso cotidiano desde sempre, né, e que às vezes passa batido, a gente não para pensar, mas quando esse assunto vem à tona, e aí eu vejo a importância de um podcast, eu vejo a importância do debate público, que são momentos em que às vezes a gente para e pensa: "Caramba, mas aquela situação aconteceu comigo, eu nunca tinha pensado nisso", né, eu nunca tinha pensado, naquela resposta que eu dei para minha filha, quando ela pediu para fazer futebol e o quanto aquela resposta pode ter sido inadequada, né, pode ter sido frustrante para ela, ou pode ter ou estava carregada de preconceitos, né, ou de questões também relacionadas à forma como eu experienciei o esporte na minha infância. Final de semana agora a gente estava numa reunião de família e uma prima disse alguma coisa nesse sentido, né, tipo assim, eh desde sempre eu fui aquela que não era boa nos esportes, né, que não dava certo nos esportes, né. Quantas vezes eu ouvi isso de colegas minhas, amigas do tênis, né, frases do tipo: "Eu sempre fui muito ruim em tudo", né, "Eu sempre era a última a ser escolhida, eu sempre tive muita vergonha", né. E aí também vem aquela questão de que e essa é uma pauta que eu defendo muito, assim, que uma mulher, para ela exercer, ocupar um papel, não basta ela ser. Não basta ela ser boa, não basta ela ser competente, não basta ela ser, qualificada, né, não basta ela ser muito rápida ou ser muito forte, ou ter uma ótima destreza naquilo que ela faz. Ela tem que ser aquilo e muitas outras coisas, né. Ela tem que ser uma boa, atleta
e também estar bem, e também estar bonita, e também estar com tudo no lugar, e usar um look combinando, né? Porque não basta ser uma profissional competente, uma atleta competente, talentosa, ela tem que se provar de tantas e tantas outras formas, que é muito fácil entender por que essas mulheres se sentem deslegitimadas e muitas vezes inseguras de ocupar esses espaços, né? Tipo assim, como assim? Eu vou entrar numa quadra de tênis com qualquer roupa, né? Com qualquer raquete, com qualquer look, né? Ou com acima do peso, e isso vai minando, né? Vai Isso trazendo a vergonha. dificulta, ele dá um cansaço anterior àquela prática, né. Antes de a gente começar a gravar, a Júlia me perguntou como é que tinha sido a minha prova de corrida que eu fui fazer no final de semana, né, e agora eu estava pensando, o correr, ir lá fazer uma prova, a corrida, o treinamento, o esforço físico, é o menor dos problemas. A quantidade de planetas que eu tive que alinhar para poder viajar por 2 dias, sendo mãe, né, para poder fazer uma coisa que eu gosto, né, que não é o meu trabalho, mas é um pouco parte dele, às vezes, e aí eu fico pensando, assim, o quanto é fácil e quantas vezes eu já desisti de ir, porque eu penso: "Nossa, eu tenho que ver o que se o pai da né, se o meu marido vai poder ficar com ela, porque ele também tem os compromissos dele, e se ele não puder, quem é que fica, quem é que cuida, se vai estar tudo bem, se ela vai comer direito". Mesmo eu estando numa condição super privilegiada de ter rede de apoio, de ter um parceiro que pega junto, mesmo assim, a culpa e a demanda da gestão de um lar, de uma família, ainda está em mim, porque eu fui criada sobre esses modelos, acho que ainda bem menos do que muitas pessoas que eu conheço, mas fui, tá enraizado em mim, né, de saber que eu tenho que dar conta de tudo, o tempo inteiro mandando mensagem, sabendo se ela comeu o legume, né, se ela não olhou muito a televisão, se ela leu o livro antes de dormir, se ela escovou o dente, né, e aquilo sempre na minha cabeça enquanto eu tô ficando 2 dias fora. Todas as pessoas que me encontram me perguntam o quê? Quem ficou com a criança, né. Aí eu me pergunto: "Será que quando o pai sai sozinho perguntam pra ele com quem ficou a criança? Porque é óbvio que ficou com a mãe, ou com a mãe da mãe, né". Então, a quantidade, digo assim, o cansaço que tá anterior a qualquer prática, o quanto isso faz muitas mulheres desistirem de ir para o esporte. Né, dos primórdios, desde quando a gente é adolescente, e a gente entra na questão que a gente falou da própria menstruação, né, eu não sei você, mas eu menstruei muito cedo, como todas as mulheres da minha família, aos 11 anos. Sempre gostei de esporte, mas também era ruim em tudo, porque os únicos esportes que me ofereciam eram esportes coletivos, e eu não gostava. Mas eu também lá, nascida lá no interior do fim do mundo, que nem você, a gente não sabe desconhecia como chegar aos esportes. Eu desconhecia como que alguém poderia fazer outra coisa a não ser vôlei e futebol, eu era ruim nos 2, né. E como chegar ali? Daí você menstrua nesse processo todo. Você sangra, você tem uma semana de cólica, uma semana sangrando, uma semana de mau humor, aí te sobra poucos dias, aí você tá lá, as pessoas ainda falando que você não pode nem lavar o cabelo quando você tá menstruada, olha quantos microdiscursos são colocados sobre um corpo feminino. Então além de você já estar lá, tá, toda desgraçada, sangrando, com dor, você não pode lavar o cabelo, você não pode entrar na piscina, você sei lá o que mais que diziam que a gente não podia fazer, sair no Ah, vento, não milhões de sei. coisas. Eu me lembro da minha avó, andando atrás de mim com uma almofadinha, porque eu tinha que Sentar. sentar na almofadinha, eu não podia sentar no piso nem gelado e nem muito quente. Exatamente. Você não pode, tudo assim, é não pode, não pode, não Não pode. pode. E e aí eu lembro que eu fui super, assim, ousada na época, porque eu fui uma das primeiras amigas a usar absorvente interno, porque eu falei: "Eu não vou deixar de entrar na piscina", né. E o que que eu percebi, percebo até hoje, tem mulheres que não sabem como colocar um absorvente interno, que desconhece o próprio corpo em 2025, que tem medo, né. Tem umas que não se adaptam, ok, mas tem umas que nunca nem tentaram, porque acham que aquilo é meio que profanação do próprio corpo, né. Ou acha que tem que esperar perder a virgindade, como se fosse sempre aquela coisa sagrada para usar o absorvente interno, Sim, com né. Então certeza. veja a complexidade da situação, assim, né, da cólica, da dor, da náusea, que eu sinto até hoje, né, mas claro, vou administrando, mas isso sim prejudica muito o desempenho, prejudica, né, eu sinto isso em mim até hoje. Mas o quanto era difícil. Eu lembro que a gente tinha festinhas, às vezes, assim,
na piscina, no verão, assim, e aí tinha umas meninas que ficavam sentadas do lado da piscina, assim. E aí te perguntava: "Por que você não vai entrar?" Daí ela dizia assim: "Ai, é que eu tô naqueles dias", porque falar a palavra menstruado não podia, ainda mais se tivesse meninos, era vergonha, você não podia falar. Você tinha que ficar olhando as pessoas tomar banho de piscina com 40 graus, e você não podia entrar, porque você estava menstruada, e você não podia usar botão absorvente interno, muito menos falar que você tá menstruada. É, com certeza, eu estava me lembrando agora, eu menstruei com 12 anos, 12 para 13, foi um pouquinho mais tarde, mas eu comecei a usar absorvente interno desde a primeira vez que eu fiquei menstruada, e aí eu devo essa eu acho que isso me trouxe uma liberdade muito grande, e eu devo isso à minha mãe, né, que apesar dos pesares com todas as questões, né, e desconhecimento que é natural daquela geração, né, de uma mulher que viveu e cresceu no interior, mas, isso me trouxe uma liberdade muito grande, de fato, assim, a menstruação nunca foi um impeditivo para mim, né, pra fa Uhum. nunca deixei de fazer nada por conta disso, mas eu era um ponto fora da curva, né, e eu me lembro que inclusive a primeira vez que eu comentei sobre usar absorvente interno, a resposta que eu recebi, assim, das minhas amigas de escola e tal, era justamente, de que tirava, né, perdia a virgindade com absorvente, que ia ter dificuldade de casar, que ninguém ia querer casar com alguém, né, que tinha perdido a virgindade, como se perder a virgindade fosse um marcador ali, né, físico. Então assim, sim, e aí vem a questão do discurso, né, que eu estava comentando como a palavra ela tem poder, como a palavra ela é forte, né. Eu me lembro que na educação física eu estudei ensino médio, ensino fundamental em escola pública, tinha professores que já deixavam claro: "Está menstruada, senta no banquinho, não faz educação Uhum, física", né. E além de tudo tinha todas as outras questões, como por exemplo, a preocupação com a roupa, se era uma roupa que marcava muito, e aí vinha a questão do assédio também, né, porque aí você tinha aquela preocupação, né, primeiro: vê se tá manchada a minha bermuda", né, tinha toda a uhum, questão do medo, né, de alguém saber ou perceber que você estava menstruada, isso ser motivo de vergonha, então as meninas iam fazer jogar vôlei com o moletom atado na cintura, uhum. né, e todas as outras formas de apropriação e de invasão, né, eh, as formas de invasão, elas são muitas, né, e às vezes são muito sutis também, né. O que que é invadir, né, o que que é se sentir invadida, né. Você não precisa de um toque, às vezes você não precisa nem de uma palavra, às vezes basta um olhar, né, uma postura um pouco mais, incisiva, ou mais dura, ou mais maliciosa, né. Então, não faltam exemplos de situações em que a gente e que eu digo a gente, porque eu duvido, e ó, veja bem, eu faço uma provocação aqui, né, pra todas que estão nos ouvindo, eu faço uma provocação, alguém, alguma ouvinte, né, que vem aqui nos contar que nunca, em absolutamente nenhum momento, se sentiu oprimida, cerceada, desrespeitada, invalidada em qualquer coisa que seja por ser mulher, né, e é isso, assim, acho que falar sobre isso é importante, né. Eu estava vendo esses dias no Instagram uma postagem de um estudo etnográfico que foi feito e agora eu não lembro exatamente a referência, de que fizeram um mapeamento dos movimentos de grupos de meninos e meninas numa escola, né, no espaço escolar, e os meninos circulavam por diferentes espaços, transitavam por diferentes espaços e as meninas ficavam ali muito restritas aos cantinhos, né. Uhum, E e aí esses dias eu fui buscar meus filhos na escola e fiquei observando isso, né, a escola dos meus filhos tem um espaço aberto, um campo de futebol enorme, e era muito interessante porque os meninos ocupavam basicamente todo o campo. Jogando bola, e as meninas nos cantinhos dando toques de vôlei, ali no cantinho, uhum. né, num cantinho onde ela não atrapalhe. E eu acho que esse é Isso, um não pode ponto atrapalhar. importante, né, olha, pode, desde que quer jogar, joga, mas não atrapalha, quer ficar aqui, tudo bem, mas fica ali no cantinho. Sempre essa ideia do segundo, né, do segundo lugar, do segundo sexo, da segunda, né, sempre ali, né, naquela ideia de que a gente pode existir,
de que a gente pode pertencer, de que a gente pode ocupar, desde que a gente não incomode, a gente não atrapalhe e, acima de tudo, desde que a gente não confronte, né, essa ideia de que os homens eles sempre vão estar nesse lugar de privilégio. Então, quando eu digo, e eu digo muito isso nos debates, nos grupos que eu participo e também no consultório, no dia a dia com as minhas pacientes, né? Eu não tenho, e talvez eu esteja até sendo um pouco radical nesse meu ponto de vista, mas até agora eu não tenho nenhuma evidência que me faça mudar de ideia, né? Espero que um dia eu descubra estar errada, mas enfim, por enquanto isso ainda não aconteceu. De que a gente não deve e não vai acontecer uma mudança de fato partindo dos homens, né? Porque o lugar de privilégio é deles, não é nosso. O desconforto não é deles, é nosso, né? Então, se existe alguma a chance, eu acredito que existe, que já está, né? Acho que as mudanças estão acontecendo e já não é mais possível desver aquilo que a gente está vendo em termos de discussão sobre equidade de gênero. E aí a gente tem os movimentos feministas aí, né? Que historicamente vem nos permitindo olhar para questões que até então não eram nem questões, mas essa mudança só está acontecendo por nossa causa, porque mulheres estão saindo da sua, né, estão saindo da sua zona de desconforto, porque não é mais nem zona, nunca foi zona de É, conforto, né? Mas saindo da sua zona de desconforto, né, para poder gritar, lutar, e isso envolve muitos riscos, e muitas vezes a gente precisa abrir mão de muitas coisas, inclusive da nossa própria paz e segurança, para poder defender aquilo que a gente acredita que é o básico, né? É o básico, é o mínimo que se espera de uma sociedade justa, é uma sociedade com equidade de gênero, né? Em que mulheres e homens tenham os mesmos direitos e possam ocupar a piscina, as quadras de saibro, o campo de futebol, as pistas, né? Sem preocupações e medos que os homens nunca precisaram. é, Pensar, se preocupar, sentir, né, sofrer. Tava ouvindo você falar dessa história, né, de você ter vindo correr a meia maratona, e aí eu fico pensando que é uma questão que é muito recorrente no consultório, né. Quantas e quantas vezes um homem precisou, em que situações um homem precisa organizar o seu entorno, a rotina, a agenda, as demandas com os filhos, para poderem jogar a pelada de final de semana, eles no né. máximo avisam. Quando você tem um que avisa, você já está no lucro. Já Tem tá que no se lucro. contentar com o aviso prévio. Uhum. Exatamente. Mais Por ou menos. quê? Porque é naturalizado. Ele vai chegar no campo de futebol, no ginásio, onde quer que seja, e ninguém vai perguntar com quem que as crianças ficaram, né. Exatamente. E eu tô cansada de responder: "E as crianças ficaram com quem?", né. O estranhamento, né, o estranhamento, isso é tanto em termos de amigas e tal, como também dentro da própria família. Coitado do seu marido que fica o final de semana com as crianças. "Uai, mas e eu? Já não fiquei tantas e tantas vezes?". Alguém alguma vez, Exato. né, me perguntou: "E o seu marido, cadê?", quando eu estava sozinha com as crianças, né. Então, não existe o mesmo peso e a mesma medida, né. Exato. Eh, e é algo tão naturalizado que isso nunca agora, recentemente, isso está virando pauta. Eu vivo, né, com muitos atletas esses tempos várias discussões, isso se repete, mas teve um dia que me marcou bastante, que a gente estava conversando sobre a questão das vagas e das premiações, né, que nem você falou ali. "Ah, mas agora vocês reclamam, vocês mulheres, mas tem as mesmas vagas". E eu acho sim que devia ter mais vagas para o masculino, porque tem muito mais homem. Eu acho isso vindo às vezes de mulheres, tá. Eu acho sim que a premiação deve ser maior para os homens, porque tem muito mais homens fortes. Eu falei: "Gente", eu tentando explicar, mas ninguém não deu, não deu, tá. Eu falei: "Vamos tentar entender o contexto histórico. Vocês sabem quantas mulheres ficaram atrás? Quantos anos de história tem por trás para as mulheres chegarem no esporte? Vocês sabem quantas coisas são alinhadas para uma mulher chegar no esporte? Sabe quantas coisas uma mulher passa para conseguir fazer um esporte? Sabe quantos episódios de cólica, de mudança de humor, de escolhas de carreira, de preconceito, de zonas de perigo?
né, uma mulher passa para chegar ao esporte? Sabe que eu tenho que ir para a esteira às 5 da manhã, porque às 5 da manhã eu não posso ir para a rua, porque eu posso ser assediada, eu posso ser morta. Você sabe quantas coisas envolve? É óbvio que vai ser minoria. E talvez seja por muitos e muitos e muitos anos sejam minoria. Então, eu fico pensando assim, talvez o mais certo seria que tivesse mais vagas para mulheres, mais premiação para mulheres, para talvez incentivar mais mulheres a fazer. Porque ainda é muito difícil. Eu falei, eu sendo esporte, eu fazendo esporte, eu tendo incentivo e apoio da minha família, do meu marido, dos meus sogros, né, dos meus amigos, eu tendo todos esses privilégios, ainda assim, é extremamente difícil, né, tendo condições para fazer aquilo, e imagina para quem não tem a metade, ou para quem tem, né, muito menos, que é a maioria tem muito menos de condições de chegar até aí, de ter acesso, tanto acesso, como é que eu dizer, essa autorização, né, essa coisa mais invisível, quanto financeira, porque também envolve. E eu não sei se chegou as pessoas chegaram a refletir um pouco sobre isso, né, mas eu penso o quanto a história é importante para a gente entender que esses lugares eles não são, pequenos e por nada, porque eles falam assim: "Ah, mas tá aí, vocês não vão porque vocês não querem, já tá as vagas aí". O querer não é tão só, não é uma Não palavra é só querer, exatamente, entendeu? não é simples. E essa discussão, gente, eu perdi a conta das vezes em que eu entrei nesse debate, principalmente com homens, mas como você mesma disse, com mulheres também, né. Uhum, Dentro do tênis, né, essa discussão, e isso foi inclusive motivo de polêmica, porque alguns homens, alguns atletas, né, como Rafael Nadal, se posicionaram no sentido assim, né, tipo, como se fosse algo aleatório, né, uma mulher ganhar menos que um homem, a premiação de uma mulher ser uhum, menor. E aí vem toda aquela discussão, ok, mas se os homens trazem mais arrecadação, se os homens trazem mais mídia, se as pessoas compram mais ingressos para assistir uma partida masculina do que feminina, né, é justo que esses homens recebam mais, né, porque eles também estão trazendo mais investimento, mais dinheiro, mais patrocínio, mais audiência, né, mas a verdade é que se as coisas são assim, né, e se ainda são assim, isso não se dá ao acaso, isso não é algo aleatório, isso já vem dentro de uma esteira, né, de uma esteira histórica e a gente precisa entender. Se a gente não olha se a gente não presta atenção nessa história, a gente vai sempre, correr o risco de olhar as coisas, primeiro, de uma maneira bastante superficial e rasa, segundo, de uma maneira bastante, oportunista e voltada para os próprios interesses, uhum. eh, e terceiro, sempre de uma maneira, muito orientada para essa noção distorcida, torta, né, de meritocracia, né, então, os homens são mais fortes, ninguém vai a uma assistir um jogo de tênis para ver mulher batendo fraquinho na bola, eu já ouvi coisas desse Uhum. tipo, né, veja bem aqui, olha lá só, né, dentro do esporte amador, tantas vagas oferecidas e não preencheu o número de mulheres na categoria, sabe, poxa, né, e aí Por quê? você vai Ninguém por pensa quê? por quê. Aí você vai Ocorre. conversar aqui ou ali, né. Quantas vezes eu deixei de estar em lugares porque para jogar tênis, porque eu tinha que levar os meus filhos, e eu não tenho como jogar com os meus filhos, porque são crianças, e as crianças brincam, pulam, falam e me chamam, né, e o tênis é um esporte de muito silêncio, né, e então elas incomodam, entendeu? E aí não dá, e aí não dá, e aí Exato. eu preciso de fato, e eu tenho também esse lugar de privilégio de que eu tenho um marido que topa todas as paradas e eu posso jogar de sexta a domingo, passar 3 dias fora e ele tá ali me dando todo o suporte, mas eu sei do meu lugar de privilégio. E eu sei que Exato, eu esse sou uma minoria. reconhecimento é muito importante, né, de a gente conseguir se colocar nesse lugar. Esses tempos também um casal, assim, me perguntou, um casal que frequenta a mesma rede de amigos, nós estava falando sobre esse meu posicionamento, essa minha defesa para as minorias, que eu nem sei se são minorias, essa minha questão com o feminismo, minha questão antifascista, minha questão antirracista, e eles olharam para mim e perguntaram: "Por que você faz isso se você não precisa?". Mas eles me perguntaram porque eles não apoiam esse discurso, né. "Você não precisa, você, sei lá, é mulher, é bonita, é loira, sabe, ocupa os padrões heteronormativos,
você tem uma situação financeira boa, por que que você está lutando por uma causa que não é sua, né? Me perguntaram assim, e aquilo me deu um choque, eu falei: "Gente, como faz falta estudar história, né, como faz falta você entender que o mundo ele caminha, ele se forma sobre discursos de poder, né, sobre o quanto isso vai te colocando no lugar", e eu agora como mãe, o quanto para mim é importante, eu acho que até o fato de eu estar aqui falando sobre isso, eu tô pensando que bom que talvez minha filha escute isso daqui a uns anos, para que ela não reproduza as mesmas coisas que eu reproduzo muitas vezes, porque tá no vício da fala, tá, do vício do costume, ou essas coisas que eu escutei de pessoas da minha geração, né, se questionarem sobre isso, de eu não preciso me preocupar com causas que não são minhas, porque eu tenho privilégio, porque se eu quiser eu vou lá e jogo meu tênis, se eu quiser eu vou lá e corro minha maratona. Mas e quantas outras não têm, e quantas outras ralaram muito para que eu tivesse o privilégio, né. Então isso coisas que a gente pode entrar em outros episódios, né, das primeiras mulheres que fizeram tais coisas. E isso também eu compro muitos livros para minha filha que falam sobre mulheres que participaram efetivamente da história, né, do mundo, não apenas como mulheres dóceis e domésticas, e eu comecei a ver, lendo os livros para ela, aprendo muito, o quanto existiu mulheres que fizeram muitas coisas na arte, na ciência, na saúde, mas a história não falou sobre elas. A história que a gente aprendeu na escola não tocou no nome delas, né, porque a história eu sou professora de história da arte, né, e eu começo minhas aulas falando isso: "Gente, a história a gente precisa entender que ela foi contada por homens brancos com dinheiro, e eles contaram a versão que eles quiseram. E a história que nos foi ensinada na escola, é a história que quiseram que nos contasse. Hoje que a gente está revisitando essa história, a gente está vendo que sim, teve muitas mulheres que fizeram muitas coisas geniais, muitas coisas legais, que ousaram, né, que foram totalmente discriminadas, que foram mortas na fogueira, que fugiram de casa, que não tiveram filhos ou tiveram filhos, mas conseguiram fazer escolhas, apoiadas ou não apoiadas, mas que a história apagou, né, apagou elas do esporte, apagou elas da ciência, da medicina, das artes, e aí eu aprendo hoje contando as histórias para minha filha, porque algumas mulheres resolveram escrever essas histórias, né. Inclusive Então muitas delas apagadas pelos próprios parceiros, né, exato. como algumas companheiras do Picasso, né, a própria esposa, de alguns cientistas, então essa coisa de inclusive não poder assinar um artigo científico, Uhum, né, ou de ter que usar pseudônimo para poder publicar algum, manuscrito, e esse apagamento ele é se a gente parar para pensar, o que a gente tem se a gente olhar o que a gente tem, é um mundo feito por homens, assinado por homens para os uhum, homens, ou seja, um mundo uhum, de homens feito por homens para garantir e manter o privilégio de homens, né. Então, a questão da ciência, né, a gente vê a própria psicologia e eu falo isso, assim, sem nenhum melindre, né, de que a própria psicologia, quantos estudos, né, foram feitos, de modo a reforçar a importância da mãe, a importância da mulher, o amor incondicional materno, a aquela que pode dar para o bebê algo que um homem jamais pode oferecer, né, o amor, aquele amor que sem ele a criança não sobrevive, né, se a gente for olhar desde a medicina higienista, né, os estudos sobre teoria do apego, né, então, na medicina também, né, nem se fala, então assim, todas as áreas, se a gente for parar para pensar, é uma narrativa, é uma concepção de mundo que foi nos dada pelos homens, que foi uhum, escrita por homens, né, então é uma mudança de pensamento, é uma mudança de paradigma, né, que eu tenho total clareza que não é do dia para a noite que a gente vai conseguir, mudar, mas é algo que a gente precisa começar, né, e o fato de ser difícil não é justificativa para a gente ficar de braços cruzados. Eu realmente acredito que muitas das coisas que eu sonho, eu não vou ver acontecer, mas eu também sei que eu estou trabalhando para que as outras gerações, para que a minha filha possa ter uma condição melhor que a minha, assim como eu tive uma condição de existência, né, uhum, muito diferente da minha mãe ou da minha avó, né. Eu acho que a ideia é poder pensar para além da nossa própria experiência, né, e pensar sempre, nessa ideia de coletividade, né, e o que a gente pode fazer pelo coletivo.
E aí, fechando, assim, isso que você falou, né, sobre lugar de fala, né? É algo bastante complicado, porque ao mesmo tempo, e isso sempre foi um tema que eu gostei muito de debater, é, sobre essa questão das minorias, né? Ok, eu sou branca, hétero, eu, né, tipo, tenho um bom nível educacional, cheguei numa condição que, infelizmente, uma minoria de mulheres conseguem chegar, né, nesse Brasil tão desigual que é o nosso Brasil. Mas isso é muito diferente de dizer, e aí era isso que eu responderia para o seu casal de amigos, né? Isso é muito diferente de dizer que o problema do outro é do outro. Porque aí Uhum. entra numa questão assim, ok, não é um problema do outro, porque se é um problema que acontece com você, ele também me toca. Independentemente de estar acontecendo comigo, não, está acontecendo com você. Né? A gente está vendo o horror da guerra, né? O genocídio que está acontecendo na Palestina. Ok, eu nunca fui para a Palestina e é possível que nunca vá, né? E eu não tenho parentes lá, eu não tenho amigos, né? Eu não sou, eu não tenho uma história, nenhum vínculo, mas isso não faz com que isso não deixa de me doer. Então, Uhum. é mais uma questão de quanto você é capaz de guardadas né? Bom, ok. Eu tô segura na minha casa, eu vou sair daqui agora, eu vou pegar a minha mochila, a minha raquete de tênis e eu vou jogar tênis com as minhas amigas. Ok, que eu estou numa condição de privilégio e não dá para comparar. Não dá. Não dá para comparar a minha experiência com a experiência de uma mulher que acorda às 5 da manhã, que fica 2 horas no ônibus, que depois chega em casa do final do trabalho, depois de mal ter conseguido engolir um salgado no intervalo do almoço. Volta para Uhum. casa, ainda tem que fazer tarefa com os filhos, fazer a janta, colocar para dormir, organizar a casa, dormir a 1 da manhã para acordar às 5 de novo. Não tem como comparar. Mas isso é diferente de dizer que eu não possa sentir, né? Não posso me solidarizar, sentir e me comover com a dor dessa mulher. Né? E uma outra questão também é aquela frase, né, que a gente ouve muito assim, não basta não ser racista, né? Tem que ser antirracista, né? Eu acho que Uhum. isso serve para qualquer coisa, né? Realmente não basta, né? A gente tem que fazer alguma coisa com o nosso lugar de privilégio e, acima de tudo, entender que o nosso lugar de privilégio, a gente só tem esse privilégio, né? Porque alguém foi desprivilegiado, Exatamente, né? isso é um ponto muito importante, alguém foi desprivilegiado ou alguém teve que lutar muito para que você pudesse hoje, então, ir lá fazer o seu tênis, ir lá fazer minha corrida, eu ter minha filha em outros modelos, criar minha filha em outros modelos. E eu acho que isso é uma reflexão tão importante que, eu não sei, eu não fui muito criada com essa reflexão, eu fui desenvolvendo ao longo da vida, né. Porque eu acho que fez parte de uma geração muito anterior, depois ficou meio morta, assim, né, meio no limbo, em suspenso, em função desse modelo do patriarcado e modelo do capitalismo, e agora a nossa geração vem discutindo um pouco mais de onde viemos, né, e como chegamos aqui. E a gente agora tem esse outro privilégio de ter maneiras de se comunicar muito mais fácil, né, de que a nossa voz, nossos textos, nossas pesquisas cheguem, muito rápido, por que não, né? Aí eu fico pensando, por que não conseguir, às vezes, colocar esse discurso, nem que seja ouvido pela Carol e pela Petra, né? Porque pelos pequenos, assim, porque eu fico pensando, será como seria, talvez, se eu tivesse, desde criança, eu sabia que eu tinha um senso crítico que eu não sabia dar o nome, que me fazia me questionar por que eu tinha que jogar vôlei ou futebol, né? Eu tinha aquele senso crítico, eu falei, será que o mundo se resume a só isso? Do porquê que as coisas estavam assim. Então, talvez se essas gerações já vierem tendo essa base de como chegamos, quem que sofreu para elas estarem ali, quem ficou privilegiado, né? Quem teve que alinhar os planetas para ir fazer a prova de corrida e quem não teve, né? Quantas coisas a minha mãe deixou de fazer ou minha mãe topou fazer para que eu estivesse aqui, né?
E mesmo que eu veja que eu faça hoje muitas coisas que talvez não fosse o que eu queria fazer, tipo, estar mais em casa, cuidar da casa, aí eu penso assim: "Mas eu estudei tanto, fiz doutorado e agora estou aqui lavando roupa". Mas eu tenho escolha, e isso é muito diferente, né. Eu posso escolher, né, e talvez eu ter feito meu mestrado, ter feito meu doutorado, ter morado sozinha, ter estudado fora, ter viajado, é que me faz hoje ter a noção de que eu posso escolher. Talvez se eu não tivesse feito tudo isso, eu ia ter sido excluída. Eu tivesse simplesmente seguido o baile, né, do que me fora dado, né. Hã, talvez eu não tivesse feito o que eu faço nos esportes, talvez eu não tivesse sido professora, talvez eu não tivesse sido mãe, ou talvez eu tivesse sido somente mãe e tendo, né, tivesse tido mais filhos, não sei, mas eu penso que todo o repertório hoje me faz assim: "Eu escolhi fazer isso". E eu posso desescolher, né, talvez eu possa mudar, talvez isso possa ser provisório. E quantas mulheres não podem ser provisório? Né. E agora, por exemplo, tem uma época que eu tô investindo muito no esporte, porque eu penso: "Bom, agora eu tô tendo um tempo na minha vida em que a minha filha tá um pouquinho maior, que eu consigo descansar mais, que isso é muito importante, portanto eu consigo treinar mais, eu consigo competir mais, eu consigo ter um destaque dentro da, né, do que eu consigo fazer no esporte, eu preciso aproveitar isso. Vai ser 1 ano, 2 anos? Não sei, né. Também estou perto dos 40 anos, talvez eu não vou competir num nível mais alto por muito tempo, né. Tem tudo isso que uma criatura de uma mulher tem que pensar, vou ter esse Tem, futuro, não tem. Daqui vou? a pouco a perimenopausa bate na porta, Bate na aí já porta. vem um combo de outras demandas, né, que bom, aí o bicho pega de outras maneiras, mas sim, se a gente parar para pensar, na história de vida de uma mulher, pensando individualmente, assim, para todas essas questões macro que a gente já discutiu, olha só o que a gente já falou. A gente já falou da criança que era cerceada pelos pais no direito de poder fazer escolhas livres. A gente falou da menstruação, que foi que é uma questão para ainda hoje, para muitas mulheres, mesmo com todos os avanços e tal, ainda é um tabu. Depois a gente fala da maternidade, né? Desse corpo que gesta, que carrega, que pesa. Depois a gente fala das limitações que a gente sofre de tempo, né? E dessa sobrecarga que invariavelmente recai sobre a mulher e que faz com que a gente esteja muito pouco em outros lugares que não nesse lugar de cuidado, né. Aí daqui a pouco a gente está falando da idade e a gente está falando, né, da questão da perimenopausa e a gente está sempre tendo que adestrar o leão. Eu não digo nem que é matar, mas é adestrar, porque o leão ele vem na coleirinha junto com a gente para o resto da Uhum, vida, né. exatamente. E é muito interessante, eu acho que eu tenho muita eu desejo, cara, assim, ó, de coração que o nosso podcast fure a bolha, Uhum, né, que fure a bolha, que seja ouvido por homens, que também, sejam ouvidos, por, sei lá, mulheres trans, homens trans, sei lá, pessoas que moram em comunidades periféricas, né, idosos, enfim, que não vejam nosso conteúdo como algo que se aplica especificamente a esse grupo privilegiado de mulheres brancas, classe uhum, média, né, estudadas, enfim, né, doutoras, como dizem por aí, mas que uhum, consigam encontrar nesse debate, elementos que possam servir para a vida comum de qualquer pessoa, né, e não só do que se refere às mulheres, mas também aos homens, né, não só a Petra, a Carol, mas também ao Miguel, também, uhum, né, os teus sobrinhos, né, o teu sobrinho, o meu sobrinho, né, exato, e essa geração que eu espero que realmente faça desse mundo um mundo um pouquinho melhor, né, do que esse que a gente vive, exato, que foram muitas as trincheiras, não foram poucas. Acho que você fala de algumas e eu fiquei pensando e eu te ouvindo e pensando nas minhas também, né, eu espero que a gente consiga seguir fazendo isso, né, até a última gota de energia que a gente tiver, para que depois, né, as próximas gerações possam passar, né, com um pouco mais de leveza, com menos dificuldade, com menos sofrimento, com menos barreiras, né,
por esse caminho aí, né. O entendimento, às vezes, eu penso que já é quase suficiente. Eu digo assim, se a gente conseguir já crescer com o entendimento, já resume muita coisa, né. No design a gente chama, que o tamanho único é aquele que não serve ninguém, né. Que a gente tem o que a gente chama de ergonomia, que a gente estuda ergonomia, e tem as medidas ali que a gente adequa ao homem ou à mulher comum, e a gente sabe que nós não somos todos iguais, né, nós somos plurais, nós somos diferentes, e nisso a gente busca a questão da equidade. É mais difícil lidar com as diferenças, e as pessoas tentam colocar no senso comum, né, e o tamanho único, ele realmente é aquele que ele não serve ninguém. Ele fica um pouco apertado para uns e um pouco grande para outros, né. E eu vejo essa questão da mulher no esporte, que foi o nosso tema central, muito por aí. Não, muito bom que vocês nos deem as mesmas vagas, ou talvez as mesmas premiações e as mesmas autorizações que a gente não tinha. Mas isso é um passo muito pequeno ainda, né. Tem muitas coisas e muitas barreiras que ainda precisam ser pensadas e vencidas pelas mulheres, especialmente se essas mulheres desejam ou são mães. Isso vai diretamente no corpo. Então, quando uma mulher ela abre uma pausa na sua vida, no seu corpo para gestar e para amamentar, que foi o meu caso, que eu me dediquei a uma amamentação exclusiva por muitos anos, e minha filha até hoje, se ela vê a oportunidade, ela ela vai querer mamar. O quanto isso impacta na sua questão com o esporte, tá? Muito, muito mesmo, né? Muda o seu rendimento, a sua disposição, né? E o quanto isso, talvez a sua vida útil esportiva, né, eu digo assim, competitiva, possa ser afetada. Isso é uma coisa que precisa ser muito refletida. E, portanto, né, eu penso assim que homens e mulheres precisam muito ressignificar isso que a gente pensa, né, das oportunidades, dos destaques, das importâncias que a gente dá para os homens, para as mulheres, que nós mulheres precisamos nos informar mais sobre as mulheres, ler mais mulheres, assistir mais mulheres no esporte. Isso não quer dizer que a gente não precisa ver os homens ou admirar os homens, mas para que a gente comece a subverter o que a história deixou apagada, porque elas existiram, só que não nos foram contadas, né? Então, se a gente começar a fazer esse processo de ir lá ver o jogo feminino, de admirar as mulheres, né? De promover isso, isso vai ser muito útil, né? Às vezes eu me pego respondendo coisas assim, seus leitores preferidos, e eu vejo que eu boto uma lista de homens, né? Eu mesmo tenho que militar comigo mesma para dizer, e aí? E as autoras que tu lê? Ou às vezes eu faço o serviço de deixar o autor de lado que eu quero ler para ler uma mulher, né? Para ler Federici, entendeu? Eu também tenho que militar constantemente pelaquilo que eu acredito, pelaquilo que eu faço. Eu preciso achar que eu estou errada em sair no final de semana para competir uma prova, né, de que eu estou sendo uma mãe ruim. Eu preciso o tempo inteiro pensar: "Carina, você não está sendo uma mãe ruim. Você está deixando sua filha orgulhosa, você está sendo uma mãe saudável. Você vai voltar feliz, e você voltando feliz para sua casa, você vai criar uma filha mais feliz". Então né, sabendo esse discurso definido, preciso o tempo inteiro me autorreforçar. Então eu acho que isso é um trabalho que a gente tem que fazer, que é constante, né. E aí, dentro disso, a gente vai pensando no nosso tema do próximo capítulo. Não vai faltar pauta. Já É, tô com várias ideias na cabeça, já vai com várias é. ideias para sugerir. Só que teimosa Já ainda, vou tá te tudo mandar um bem. WhatsApp logo na sequência pensando na próxima pauta. Os próximos temas. E É, acho que é isso, né, Jô? exatamente. Acho que É falamos isso. bastante. A gente podia ficar aqui até amanhã, mas a gente sabe que tem tempo, né, pra gente né, a gente não pode abusar da paciência do ouvinte. Não. E fora isso, né, tá tudo certo, tá tudo Tá bem. tudo bem, fora isso tá tudo bem. É isso aí. Um Beijo, beijo, até a até próxima. mais. Tchau, tchau. Tchau.